Impressionante a tranquilidade de Gaunet. Confira melhores momentos da fala histórica. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária da primeira turma, de 25 de março de 2025. E agora passo a palavra ao Procurador-Geral da República, professor Paulo Gustavo Gonet Branco. A denúncia retrata acontecimentos protagonizados pelo agora ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que formou, com outros civis e militares, organização criminosa que tinha por objetivo gerar ações que garantissem a sua continuidade no poder, independentemente do resultado das eleições de 2022. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto. Todos aceitaram, estimularam e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra a existência e independência dos poderes e o Estado democrático de direito. Os delitos descritos na denúncia não são de ocorrência instantânea. Eles compõem uma cadeia de acontecimentos articulados para que, por meio da força ou da sua ameaça, o presidente da República, Jair Bolsonaro, não deixasse o poder, ou a ele retornasse, contrariando o resultado das eleições. A organização criminosa documentou o seu projeto e, durante as investigações, foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens, reveladores da marcha da ruptura da ordem democrática. O que se desejava era provocar sentimento de indignação e revolta nos apoiadores do então presidente. Buscava se tornar aceitável e até esperável o recurso à força contra um resultado eleitoral de derrota. Em julho de 2022, aconteceu outra etapa da execução do plano de golpe. O presidente da República convocou reunião ministerial para concitar ataque às urnas e a difusão de notícias infundadas sobre o seu adversário mais temido. Na reunião, falou-se inequivocamente em uso da força como método a ser implementado. Também no mesmo mês, o presidente da República convocou embaixadores e representantes diplomáticos para verbalizar acusações sobre fraude no sistema da votação. Todas elas já, desde logo, mostradas erradas e maliciosas. No âmbito do Ministério da Justiça, foram mobilizados órgãos de segurança para mapear lugares em que o candidato da oposição obtivera a votação mais expressiva no primeiro turno. A Polícia Rodoviária Federal foi levada a realizar aí operações visando a dificultar o acesso tempestivo dos eleitores cadastrados a essas zonas eleitorais. A organização criminosa preparou material sabidamente inverídico sobre as urnas eletrônicas para divulgação em live realizada em 4 de novembro de 2022. Postergou a divulgação do relatório de fiscalização das Forças Armadas, que atestava a rigidez do processo eleitoral. E quando o relatório foi finalmente dado ao conhecimento geral, providenciou que o Ministério da Defesa lançasse imediatamente nota oficial, buscando minimizar as conclusões do documento. Ordenou a emissão de nota oficial a favor da liberdade de expressão em 11 de novembro de 2022, visando a dar aos apoiadores do golpe a aparência de que as Forças Armadas acolhiam e incentivavam os acampamentos espalhados pelo país. Nesses acampamentos, pedia-se insistentemente uma intervenção militar ou intervenção federal, eufemismos para a ruptura pela força do regime constitucional, vale dizer, golpe. O grupo contava com influenciadores digitais, atacando em ambientes virtuais de impacto nos meios castrenses os oficiais generais que se opunham à quebra da legalidade. Está denunciado um general de excepcional prestígio na arma, que comandava batalhão de kits pretos e que aceitou executar ato formal de rebeldia contra a ordem constitucional que o presidente assinasse. Foram concebidas minutas de atos de formalização de quebra da ordem constitucional. O presidente da República à época chegou a apresentar uma delas, em que se cogitava da prisão de 2 ministros desta corte e do presidente do Senado Federal. Mais adiante, numa revisão, concentrou a providência na pessoa do ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro da Defesa também reuniu os comandantes militares para lhes propor ato consumativo de golpe, obtendo a adesão do comandante da Marinha e a recusa dos comandantes das outras 2 armas. Descobriu-se a esse propósito, em gabinete privado do ex-presidente, minuta de discurso em que ele anunciava as medidas excepcionais e depunha o governo legitimamente eleito, sob o argumento de que, aspas, a legalidade nem sempre é suficiente. As investigações revelaram aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal.
os membros da organização criminosa estruturaram, no Palácio do Planalto, ataques às instituições com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, seguindo o plano que recebeu o sinistro nome Punhal Verde e Amarelo. O plano se desdobrou em minuciosas, requintadas e perniciosas etapas. Tinha no Supremo Tribunal Federal o alvo a ser neutralizado e cogitava da eliminação do presidente da República eleito. Outros planos encontrados na posse dos denunciados se somaram a este. Nele se buscava o controle total sobre os três poderes. Nele se dispunha sobre um gabinete central, que haveria de servir ao intuito de organizar a nova ordem em vias de ser implantada. Um deles se encerrava com esta expressiva frase: Lula não sobe a rampa. O plano contemplava emprego de meios explosivos, instrumentos bélicos e veneno. No dia 15 de dezembro de 2022, os operadores somente não ultimaram o combinado porque não conseguiram, na última hora, cooptar o comandante do Exército. A frustração dominou os integrantes da organização criminosa, que, entretanto, não desistiram da tomada violenta do poder, nem mesmo depois da posse do presidente da República eleito. A organização criminosa sempre incentivou e apoiou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, que pedia a intervenção militar na política. Parte desse pessoal, na fatídica jornada de 8 de janeiro, desceu toda a avenida que liga o setor militar urbano ao Congresso Nacional, acompanhados e escoltados por policiais militares do Distrito Federal. O caso de invasão, destruição e brutalidades ocorridos em 8 de janeiro de 2023, têm sido analisados e julgados pelo Supremo Tribunal em diversos processos penais. O Supremo Tribunal, neles, discerniu a ocorrência de crimes contra a ordem democrática, afirmando reiteradas vezes a tentativa de golpe. Tanto o artigo 359-L quanto o artigo 359-M do Código Penal tipificam o atentado contra as instituições democráticas. Portanto, a tentativa, até porque, como é evidente, golpes que se consumam não geram punição dos vitoriosos, essa tentativa é fato punível, descrito em lei. Todos os fatos referidos pelo colaborador e utilizados na denúncia estão confirmados por outros elementos de convicção, o que afasta a perspectiva de acusação baseada exclusivamente na palavra do colaborador. As centenas de denúncias foram recebidas pelo Supremo, recusando-se às nulidades reagitadas nestes autos. Em conclusão, senhor presidente, a denúncia está em condições de ser recebida, para que o processo penal tenha início e siga os seus trâmites devidos. É o que a Procuradoria-Geral da República pede agora. Muito obrigado.